Beleza. Então vamos lá. Se a redação é da Polícia Federal, olha só. Não há dúvida sobre o comprometimento da saúde mental dos policiais federais. Se você vai fazer o concurso para a Polícia Rodoviária Federal, dos policiais rodoviários, principalmente se no tema estiver assim, se no tema vier expresso Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, traga para contextualização, tá bom? Então aqui, ó, deveria vir a especificação, entendeu? Se é policial federal, coloca aqui, federal, rodoviário federal ou militar, tá bom? Devido à pressão da profissão. Gente, olha a melhor forma de escrever essa frase. Olha só. Bora dar força para isso aqui. É notório que a pressão pela qual os policiais, aí você vai dizer PF, PRF, PM. É notório que a pressão pela qual os policiais falaria somente dela. Mas aí, pensa sempre o seguinte, a banca sempre vai querer algo relacionado com o teu concurso, né? Então, se ela deixar a vaga, eu falei, principalmente se vier expresso. Se vier expresso, é obrigatório colocar. Se não vier expresso, eu estou sugerindo que você coloque, entendeu? É notório que a pressão pela qual os policiais, você vai dizer qual é o seu concurso, de trabalho, compromete seriamente sua saúde mental. A gente pode colocar assim também. É indiscutível que a saúde mental dos policiais é seriamente ou amplamente ou fortemente abalada pela pressão decorrente de sua profissão. Ok? O que eu quero que vocês aprendam a fazer? Quero que vocês utilizem termos assim, ó. O autor dessa redação colocou não há dúvida. Não há dúvida sobre o comprometimento da saúde mental dos policiais devido à pressão da profissão. Beleza. É notório que a pressão pela qual os policiais passam no cotidiano do trabalho compromete seriamente sua saúde mental. É fortemente abalada pela pressão decorrente de sua profissão. Essas são as três formas, né, que dá para vocês iniciarem a redação. Termo de coesão. É notório que é indiscutível que não há dúvida, é indubitável, né?
tragam termos fortes, tá? Tragam termos de ênfase para as frases de vocês. Ó, compromete seriamente. Fortemente abalada. Ok? Outra coisa. Essa daqui é uma forma que eu menos gosto de fazer, que é a pressão. Eu trago primeiro, eu escrevo a frase na ordem inversa, né? Eu quero falar de saúde mental, só que aí eu trago saúde mental lá pro finalzinho da frase. Essa não é uma maneira que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar assim e assim. Então, é indiscutível que a saúde mental dos policiais é fortemente abalada pela pressão decorrente de sua profissão. Vocês estão vendo que o termo está sendo repetido, né? 2 vezes. Isso aqui dá para mudar e eu sugiro que se mude. É indiscutível que a saúde mental dos policiais seja fortemente abalada pela pressão decorrente de sua profissão. Ok? Talvez o termo pressão não seja o mais adequado. Então dá para modificar isso daqui para algo mais genérico, tá bom? Então do primeiro período dela aqui, o que dá para observar? Não há dúvida sobre o comprometimento da saúde mental dos policiais devido à pressão da profissão. Que não há erros gramaticais, não há erros de concordância, né? Não há erro de pontuação. E a única coisa que eu iria sugerir é apresentar termos mais fortes, termos de mais ênfase. Não há dúvida sobre o sério comprometimento da saúde mental dos policiais devido à intensa pressão da profissão. Pressão decorrente da profissão. Eu preciso que vocês deem ênfase às ideias de vocês. E essas ênfases, elas são dadas por termos assim, ó. Sério, intensa, fortemente. Ok? Então, bora analisar o segundo período dela. Ao se falar sobre isso, é importante destacar alguns aspectos. Ok. Primeiro período, o único comentário que nós fazemos é utilizar palavras que deem ênfase. Ok? Vou apagar isso aqui. Então vai lá. O segundo período já possui alguns errinhos básicos. Olha só. O segundo período fala o seguinte: ao se falar sobre isso, é importante destacar alguns aspectos. Bora lá. Essa forma de escrita, essa forma aqui é uma forma básica de uma tese.
Lembrando que o primeiro período nós temos uma contextualização. E o segundo período nós temos uma tese. Sendo assim, o que é que você tem que fazer nesse segundo período? Apresentar uma crítica a essa informação que você trouxe, né? Não de forma genérica assim, de forma mais fechada, mais específica. Outra coisa, não se fala em redação, se disserta. Carlos, eu achei que eu tinha enviado para vocês. Eu vou enviar esse aqui na hora que eu finalizar a aula, beleza? Desculpem a minha lerdeza hoje, é que eu estou meio febril. Então, mas a gente vai com tudo. Estou até enrolado aqui num paninho. Então, bora lá. O termo falar, eu quero que vocês troquem pelo termo dissertar. Ao se dissertar, ou pelo termo discutir. Ok? E vamos melhorar o nosso elemento de coesão. Esse segundo período, melhor seria se ficasse assim, ó. Nós apresentamos um cenário, não é? Então coloca assim, ó, o cenário do adoecimento. Já joga assim, ó. Esse cenário é preocupante e deve ser discutido seriamente. Ou deve ser discutido. A gente usou seriamente lá? Não. Deve ser discutido. Urgentemente. Pronto. Olha a diferença. Eu não preciso dizer, gente, que nós iremos destacar aspectos. Eu posso colocar de outra forma assim, ó. É preocupante e seus aspectos devem ser discutidos urgentemente. Discutidos urgentemente. Urgentemente, né? Esse cenário é preocupante e seus aspectos devem ser discutidos urgentemente. Aí, os aspectos que vocês irão discutir são os que a proposta temática apresentou. Beleza? Então, bora lá. Por que eu trago essa formazinha aqui, ó? Entenda, se você vai contextualizar, você vai falar de um cenário, você vai falar de uma realidade, você vai comparar alguma coisa com alguma coisa. Se você fizer uma comparação, você vai dizer, essa comparação deve ser feita cotidianamente, blá blá blá. Como a gente apresentou um cenário, eu digo, esse cenário. E por que esse? Por que o termo esse? Porque o cenário já foi apresentado no texto. Tá? Se ele já foi apresentado no texto, o termo adequado é esse. Se ele não tivesse sido apresentado no texto, o termo adequado seria este. Então, e por que não é aquele cenário? Porque convencionou-se utilizar o termo aquele entre períodos somente quando existir pelo menos um intervalo de mais de um período entre o período que eu estou escrevendo e o período que eu quero retomar. Então, se eu fosse lá no terceiro período da introdução falar do primeiro período da introdução, eu utilizaria aquele. Já que eu estou falando de um período imediatamente anterior, eu utilizo esse. Conseguiram entender?
Beleza. Então essa aqui fica a minha proposta. Não mudei muita coisa no primeiro período dela, só falei que precisamos trazer ênfase para esse período, porque, gente, ele é o período que abre a redação. Então, lembre-se, elemento de coesão no início, elemento de coesão que dê ênfase à tua ideia. É notório que, não há dúvida, tá bom? Na tese, eu preciso trazer um elemento de coesão, olha lá, trazer um elemento de coesão, trazer um elemento de ênfase e dizer o que nós precisamos, o que tem que ser feito. Vocês podem utilizar essa tese para todas as tuas redações, tá bom? É preocupante, esse cenário é preocupante e seus aspectos devem ser discutidos urgentemente. Vocês podem trocar urgentemente por outra palavra que vocês preferirem e deve trocar, na verdade, o termo de coesão se vocês não apresentarem um cenário aqui. Se, por exemplo, vocês apresentarem uma definição, aí vocês trazem aqui, definição. Você pode dizer o seguinte: saúde mental para a Organização Mundial da Saúde é isso. Porém, percebe-se que os policiais militares não vivem essa realidade. Ok? Vocês podem sim trazer redações mais complexas. Esqueçam esses modelinhos prontos, tá? Esses esqueletinhos aí. Então, vocês podem sim trazer redações mais complexas. Não há dúvida sobre o sério comprometimento. Eu poderia dar uma definição de saúde mental e relacionar com a realidade do policial. Se eu trago uma definição, aqui não seria esse cenário. Aqui seria essa realidade, né? Se eu trago a definição relacionando com a realidade do policial, né? Então, seria essa realidade. Ok? Então, o segundo período eu mudaria completamente. Por quê? Primeiro, porque tem um erro aqui de propriedade vocabular. Então, não é falar, é discutir ou dissertar. Ao se falar sobre isso, ao se dissertar sobre isso, é importante destacar alguns aspectos. Ok. Uma frase que não tem tanta força, né? Tanta propriedade quanto essa que a gente apresentou aqui. Professor, está errado a forma como o autor dessa primeira frase apresentou? Não. Não está errado. O único erro aqui é ao se falar, certo? Porque a gente trocaria por discutir. Porém, sugiro a vocês que utilizem frases mais elaboradas. Utilizem termos de coesão, tá bom? E o terceiro período dessa introdução, que eu vou reduzir aqui para a gente poder utilizar mais espaço nessa mesma folha. Vou ver se vale a pena. Fala o seguinte: bora lá. Terceiro período. Cadê? Ah, beleza. Aqui que eu queria chegar com vocês. Ó. Ela apresenta uma introdução com 9 linhas. Eu já disse para vocês que a introdução nós iremos trabalhar com
6 linhas, no máximo 7. Sabe o que é que vai acontecer com essa redação? E vocês vão perceber lá no desenvolvimento, ela não vai conseguir desenvolver as ideias. Tá bom? Olha só. 2 linhas para contextualização, 2 linhas para uma suposta tese, e aí traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas só para elencar os aspectos. Vamos ver como é possível melhorar isso aqui. Aspectos. Deixar só assim. Belezinha. Cadê? Começa assim. Nesse contexto, discutem-se sobre os fatores de adoecimento mental da carreira policial. Primeiro aspecto. Sobre as medidas adotadas pela corporação no combate e prevenção às doenças mentais adquiridas e sobre propostas de ações que visem a inclusão da sociedade na luta contra o adoecimento mental desses profissionais. Ok. Olha lá. Um terceiro período com essa quantidade de linhas. Nesse contexto, discutem-se. Tá errado, né? Não é discutem-se, é discute-se sobre os fatores de adoecimento mental. Gente, nós poderíamos melhorar isso aqui da seguinte forma, ó. Escrever aqui embaixo. A gente acabou de dizer que os aspectos devem ser discutidos urgentemente. Eu posso colocar o seguinte, ó. Dentre os principais, vírgula, destacam-se 2 pontos. Os fatores de adoecimento mental, vírgula, as ações de prevenção adotadas pela corporação, vírgula, e possíveis ações de inclusão da sociedade nessa causa. Ponto. E aí, o que vocês acharam? A gente acabou de falar de aspectos. Se a gente acabou de falar de aspectos, a gente pode simplesmente listar esses aspectos. Eu não preciso comentar, olha só, sobre os fatores de adoecimento mental da carreira policial. Não preciso disso porque o leitor já sabe que é carreira policial. Sobre as medidas adotadas pela corporação no combate à prevenção às doenças mentais adquiridas. Tudo isso aqui é ação de prevenção adotada pela corporação. E possíveis ações de inclusão da sociedade nessa causa. Contra o adoecimento mental, causa. E aí, o que vocês acharam? Estou viajando ou vocês conseguem perceber que essa daqui é a forma reduzida desse período gigante? Bora lá, participem.
Caras, a introdução tem que ser direta. Direta. Então, hoje eu estou apresentando para vocês uma forma rápida de escrever essa introdução. Ó. Contextualização rápida com um elemento de coesão que chame a atenção. Você já pode utilizar, não há dúvida, em todas as suas redações. É notório que em todas as suas redações. Tá bom? É notório que a saúde mental dos policiais está seriamente comprometida ou é seriamente comprometida pela intensa pressão decorrente da profissão. Não há dúvida sobre o sério comprometimento mental dos policiais devido à intensa pressão decorrente. Então, o termo de coesão vai dizer o que você vai falar logo em seguida. Tá bom? Outra coisa, tese. Eu quero uma tese forte, uma tese que marque. Então, traga palavras que marquem. Tá bom? Outra coisinha. Cadê? Ah, tá aqui. Isso aqui foi erro de digitação. Que é um errinho que muita gente comete, né? Escrever corporação. Não é corporação, é corporação. Vem de corpus. Né? Então, dentre os principais, só aqui tu já ganha a banca. Por quê? Porque tu tá fazendo uma coesão por referenciação, né? E que é uma coisinha que a gente chama de referenciação elíptica, que é quando tu faz referência a um termo sem citar esse termo, de maneira que ele fique implícito no teu, né? E mesmo assim você consiga realizar isso. Porque isso aqui seria mais ou menos isso aqui, ó. Dentre os principais aspectos, destacam-se. Entenda, você não precisa citar aspectos de novo se você já colocou lá. E por que eu utilizei o termo destacam-se? Porque esses não são os três principais da discussão sobre saúde mental dos policiais. Esses não são os três, ou melhor, esses não são os únicos três. Porém, são os que a banca trouxe para você. Então, são os que você vai destacar. E você tem duas situações aqui. Dentre os principais, se você colocar destaca-se, você está dizendo que você destacou. Se você colocar destacam-se, você está dizendo que eles se destacaram. Beleza? Eu sempre coloco destacam-se. Tá? Mas se você colocar destaca-se, não está errado. Ok? Então, olha só como que a gente conseguiu reduzir aquele período gigante a só 2 linhas, né? Tem como. Tem como melhorar, meus amigos. Tem como melhorar. Bora lá. Alguém vai fazer algum comentário sobre a primeira... Sobre a introdução? Alguma dúvida sobre o que eu fiz? Eu vou colocar as nossas contribuições em maiúsculo. Lembrando que tudo que... termo de coesão em amarelinho. Tudo isso aqui é ênfase. Lembrando que você não precisa... A gente já viu que não é despontuado, né? Se você colocar os aspectos ipsis literis, né? Você não vai ser despontuado. Não é uma prática que eu costumo realizar.
Pô, Eduardo, que bacana, pô. Vai fazendo aí. Vai fazendo e me manda no final. Tenta ao final da aula e corrigir e me manda no final. Beleza? Entenda aqui, ó. Sempre no início de cada frase, vocês vão colocar um termo de coesão. Sempre no início de cada frase, vocês vão colocar um termo de coesão. Não vacila com esse termo de coesão, por favor. Ok, então vamos para o desenvolvimento. Bora lá. Então, nosso desenvolvimento, ele precisa ter o aspecto mais exemplos mais argumentos. Eu vou já dizer como trabalhar isso nos dois níveis de redação. Bora lá. Primeiro período. O primeiro período, ele deve conter um comentário sobre o aspecto. Inicialmente, é importante destacar os fatores de adoecimento mental dos policiais. Espera aí. Como a forte cobrança por parte da instituição e da sociedade, a exposição a perigos. Não, gente. Primeiro problema, eu vou digitar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo digitar ditando. Inicialmente, é importante destacar os fatores de adoecimento mental dos policiais, como a forte cobrança por parte da instituição e da sociedade, a exposição a perigos constantes e os riscos operacionais. Tais fatores causam distúrbios mentais capazes de gerar insônia, fadiga e raiva descontrolada, influenciando diretamente na vida do profissional, na vida e pessoal dos profissionais de segurança pública. É isso aí, Joelson, é assim mesmo. Bora lá. Principais problemas dessa redação, desse parágrafo. Eu não quero exemplos desse primeiro período. Aqui não é lugar para você exemplificar nada. Cada período tem a sua informação específica. O lugar para você exemplificar é no segundo período. O primeiro período é só um comentário acerca do aspecto. O segundo período são os exemplos desse aspecto. O terceiro período
problemas decorrentes disso. E o quarto período, a gente vai falar daqui a pouquinho. Bora lá. Então vai lá. Inicialmente, é importante destacar. Olha lá. Tudo isso aqui é elemento de coesão. Tudo isso aqui, ó, é elemento de coesão. Os fatores de adoecimento mental dos policiais. Então, se eu não vou listar aqui, esse período deveria ter morrido bem aqui, ó. Só que nós não falamos nada. Então, nós precisamos trabalhar melhor esse período. Bora lá, em 2 linhas, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Pronto. Eita, rapaz, o professor hoje está fraquinho. Bora lá. Inicialmente, é importante destacar. Gente, outra coisa. Eu não gosto do inicialmente, porque a gente já iniciou a redação. Nós já iniciamos na introdução. Então não é inicialmente. Tá? É um elemento de coesão que não é errado, porém eu não suporto ele. Né? E muitos professores, amigos meus, também não gostam. Bora lá. Mas deixa por enquanto. Inicialmente, é importante destacar que diversos são os fatores que geram o adoecimento mental dos policiais. Beleza? Inicialmente, é importante destacar que diversos são os fatores, ou que são diversos os fatores que geram o adoecimento mental dos policiais. Que podem gerar, porque a gente não tem certeza se gera, né? Que podem gerar. Certo? Devendo, por esse motivo, eu quero dizer, é importante destacar que são diversos fatores que podem gerar o adoecimento mental dos policiais. Ou seja, não há uma, ou seja, cada caso deve ser tratado de maneira específica. Ou seja, as ações devem ser mais amplas possíveis. Mais amplas possível, né? Ok. Peraí. A nossa tese Joel, se cabe destacar, perde força frente a importante destacar. Mas pode ser. Não está errado, não. Porém, eu quero que vocês utilizem palavras de mais ênfase, mais força. Tá bom? Ou seja, a nossa tese, gente, fala de esse cenário preocupante e seus aspectos devem ser discutidos. Então, aqui, eu não vou colocar a palavra ação, vou colocar a palavra discussão. Inicialmente, é importante destacar que são diversos fatores que podem gerar o adoecimento mental dos policiais. Ou seja,
Sua discussão deve ser mais ampla possível. Né? O que foi que a gente fez? Eu trouxe o termo da minha tese e trouxe os elementos do aspecto. Tá bom? Primeiro período do desenvolvimento, aspecto relacionado com a palavra-chave da tese. A palavra-chave da tese é essa: discussão. Tá bom? Ok. Segundo período. Segundo período. Uma exemplificação do aspecto. Pode colocar assim, ó. É certo que deve compor essa pauta, e aqui eu quero falar da pauta, né, que utilizaram em uma outra redação, eu acho que é com L ou com U? Não lembro não. Pauta? Com U, né? Beleza. Devem compor essa pauta. Quero que vocês coloquem pauta entre aspas, tá bom? Devem compor essa pauta principalmente. Aí a gente coloca os exemplos dela. O que é? A forte cobrança por parte da instituição. Não. Principalmente os traumas decorrentes de perigos nas operações, vírgula, os traumas os traumas decorrentes de perigos vividos em operações. Quando a gente fala a gente tem que dizer qual é. Então, principalmente os traumas decorrentes de perigos vividos em operações, vírgula. A forte cobrança. A forte cobrança, a gente pode trocar pelo quê? Bora listar 3. A forte cobrança por parte da instituição e da sociedade. Deixa. Forte cobrança. Ela utilizou um termozinho aqui que a gente está batendo a tecla aqui com vocês direto. Por que eu coloquei entre aspas? Porque eu já falei, quem tem pauta é reunião de sindicato, condomínio, essas coisas. Porém, nós estamos trabalhando numa perspectiva que essa discussão tem que ser feita por todo mundo. Então imagina, todo mundo reunido para fazer uma discussão desses fatores e tal. Por isso que pauta vai entre aspas. Tá bom? Porque ela está sendo utilizada aqui em um outro sentido. Ok? Bora lá. Um terceiro fator, um terceiro exemplo de adoecimento.
o excesso de trabalho. O excesso de trabalho ao qual estão sujeitos ou submetidos. Perceberam que passou para 3 linhas? Se ao passar para o caderno, realmente ficar 3 linhas, deixa eu ver se eu tirar bem aqui esse negócio. Eu quero que reduza. Ok? Não quero 3 linhas. Então, é certo que deve compor essa pauta, principalmente os traumas decorrentes do período vividos em operações, a forte cobrança devem compor essa pauta, principalmente além da forte cobrança e do excesso de trabalho ao qual estão submetidos. Se passar de 2 linhas, eu quero que seja reduzido, tá bom? A gente pode até... Quando a gente não fala a hora de trabalho, Gelson, porque os policiais, eles não... A maioria não trabalha com banco de horas, né? Então, a gente coloca excesso de trabalho mesmo. Ok? Porque, por exemplo, existem trabalhos para a polícia militar. Existem operações que levam até 10 horas, 11 horas. Existem operações que levam somente 6 horas. E existe a situação de você sair de uma operação noturna e ter que engendrar num trabalho administrativo, tá? Então é isso mesmo, é o excesso de trabalho mesmo. Belezinha? Então, o que foi que nós arrumamos aqui? A gente exemplificou. Olha aqui os exemplos, ó. 3 exemplos. 3 exemplos. Olha lá. Elemento de coesão. Eu gosto de termos de coesão assim, ó. Frases, pequenas frases que remetem a palavras anteriores, ó. Entendeu? Vou botar em verde. Então, tudo isso aqui pauta, enfim, está remetendo à discussão. Ok? Bora lá que a gente está demorando muito. Terceiro período. Problema decorrente. O problema decorrente, eu gosto de trazer argumento. Aqui, ó, ela disse quais são os fatores que afetam. Esses são os fatores que afetam. O que esses fatores podem gerar? Ficou muito legal. Tais fatores, só que ela já utilizou fatores lá, né? Então vamos mudar isso aqui. Olha só, causam distúrbios mentais capazes de gerar insônia, fadiga, raiva descontrolada, influenciando diretamente na vida profissional e pessoal dos profissionais de segurança pública. Desses profissionais. Ok? Estão conseguindo acompanhar, meus amigos? Por favor, qualquer coisa eu melhoro isso aqui. Então vai lá. Eu quero um termo de coesão para tais fatores.
porque a gente já trabalhou fatores aqui, ó, no início. No primeiro, pode colocar assim, ó. Assim são em número os efeitos desses são inúmeros os efeitos assim seus efeitos principais. Beleza. Tais condições podem gerar, que é isso? Podem gerar inúmeros efeitos colaterais, como insônia, fadiga excessiva. Como é que escreve excessiva? Fadiga excessiva. Qual é o nome da ansiedade? Vamos tirar a raiva e colocar irritabilidade. Tira isso aqui, vamos deixar isso aqui para... Deixa aí. Tais condições podem gerar inúmeros efeitos colaterais, como insônia, fadiga excessiva, ansiedade e irritabilidade descontrolada, influenciando diretamente na vida profissional e pessoal desses profissionais de segurança pública. O que acharam? Estamos falando do problema decorrente, efeitos colaterais e relacionando com a sua vida pessoal. O autor foi muito sagaz em trazer isso daqui. Porém, precisa trabalhar melhor os termos de coesão. Tá bom? Observa todo um parágrafo para trabalhar os fatores. Não é legal isso? Bora corrigir. Tais condições podem gerar inúmeros efeitos colaterais, como insônia, fadiga excessiva, ansiedade, irritabilidade descontrolada. Pronto. Ok? Gente, por que nós colocamos um ponto e vírgula aqui? Porque tudo isso aqui não faz parte dessa lista inicial. Só que nós não podemos colocar um ponto, porque não finalizaremos o período. Então, é ponto e vírgula para dizer que isso daqui não faz mais parte da lista, porém, tudo isso aqui ainda faz parte do período. Ok? Esse é o papel do ponto e vírgula.
um dos papéis, uma das utilidades do ponto IV. Bora lá, como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar? O que vocês estão achando? Perceberam a estrutura do desenvolvimento? 3 períodos. Vamos fechar assim, 3 períodos. Aqui, vocês não precisam se preocupar muito com 2 linhas para cada período. Bora fechar em 3 períodos. 3 períodos. Esses 3 períodos, eles podem ter 8 linhas. Ok? 8 linhas. Então, a gente tem 6 linhas lá na introdução. 8 linhas aqui, nós já temos 14. Né? É isso? É isso. Então, a gente vai para mais 8 linhas. Lembrando que todas as 30 linhas precisam ser trabalhadas. Dê uma olhada nesse outro desenvolvimento aqui, ó. Chega a bater uma tristeza quando eu vejo só 2. Eu vou até repetir aqui a mesma coisa, ó. Né? Porque a gente não precisa fazer retrabalho, né? Bora lá, fecha. Certo. Ó. Inicialmente é importante destacar. Aí aqui, ela iniciou o primeiro período assim, ó. Vale frisar também que as corporações já vêm trabalhando no combate e na prevenção às doenças mentais, com tratamentos e protocolos visando a diminuição de tal mal e evitando atitudes extremas como o suicídio. Exemplos dessas medidas são a abordagem ao tema saúde mental nos cursos de aperfeiçoamento e as avaliações psicológicas periódicas. Bora lá? O primeiro período está aqui, o segundo período são os exemplos. Então, está aqui. O que é que ficou faltando? Um problema decorrente. Então, lá no primeiro argumento, ela traz esse problema. No segundo argumento, ela não traz esse problema. No segundo desenvolvimento, ela não traz esse problema. No primeiro período do primeiro desenvolvimento, aconteceu toda aquela situação, né, gigante lá de exemplo, não sei o quê. Nesse aqui, acontece quase a mesma coisa. Ó. Bora dar uma olhada. Vale frisar também, ok, elemento de coesão, conectivo. Frisar é com S ou com Z? Frisar é com S ou com Z? Porque se for com Z, ela já perdeu, né? Ela já cometeu um errinho aqui. É com S, correto. Tem outro erro aqui no acento grave, né? Gente, eu vou pegar água aqui rapidinho. Coisa rápida, 2 minutos. Dê uma lida. Enquanto isso, dê uma lida, que eu quero ideias para melhorar.
Voltei. Bora lá. Bora lá, minha turma preferida para concursos. Bora lá. Vale frisar também, o segundo desenvolvimento é uma continuação do meu desenvolvimento, né? Então, o também, ele é muito bem aceito aqui. Muito bem aceito aqui. Tá bom? Quais são os outros conectivos que vocês utilizam para esse segundo desenvolvimento? Desenvolvimento 2. Posteriormente. Ok, pode ser. Posteriormente, deve-se entender, deve-se frisar, né? Bora lá. Vale frisar também que as corporações já vêm trabalhando no combate e na prevenção às doenças mentais. Ok. Cadê? Já que eu falei para vocês levarem sempre para o lado da força que vocês estão prestando o concurso, bora tirar esse S. Que é a corporação, tá bom? A corporação já vem trabalhando no combate e na prevenção às doenças mentais, ao adoecimento de seus servidores. Você pode tirar seus servidores, colocar policiais mesmo. Seus policiais. Pois é crescente o entendimento de que seja urgente desenvolver essa política institucional. Tudo isso aqui, ó, não fala nada. Vamos tirar a política e vamos colocar postura institucional. Como tratamentos e protocolos. Se você não sabe quais são esses tratamentos e esses protocolos, elimina. Visando a diminuição de tal mal. Mas, poxa, você já falou, combate e prevenção. Se você vai combater e prevenir, você não quer somente a diminuição. Você quer, né, a extinção dessas doenças. E evitando extremas como o suicídio. Eu te aconselho a não trazer suicídio aqui. Bom? Vamos trazer lá para os exemplos. Olha lá. Exemplos dessas medidas. Exemplo dessa. Exemplo dessa. Não são medidas. Pode ser. Exemplo das medidas que
que vêm sendo adotadas. Ficou grande esse elemento de coesão, mas a gente já falou que são 8 linhas, né? Então você não precisa se preocupar. Exemplo das medidas que vêm sendo adotadas são a abordagem ao tema saúde mental nos cursos de aperfeiçoamento e as avaliações periódicas. Vou colocar formação e aperfeiçoamento, vírgula, além das avaliações psicológicas periódicas, às quais são submetidos os agentes. O segundo desenvolvimento, sim. A gente está falando das ações da corporação. Eu quero só ver uma coisa aqui. Vou tirar, colocar sujeitos. E aqui vou deixar submetidos. Segundo desenvolvimento, viu, Gelson? Vamos tirar essa parte todinha. Exemplos das medidas que vêm sendo adotadas são as abordagens ao tema. Pode dar destaque ao tema saúde mental, policial, nos cursos de formação e aperfeiçoamento, além das avaliações nos programas dos cursos de formação e aperfeiçoamento, além das avaliações psicológicas periódicas às quais são submetidos os agentes. Bora colocar assim: as avaliações periódicas e além das campanhas visando a conscientização dos policiais quanto a deixa só isso. Como é janeiro branco, né? Janeiro branco e setembro amarelo. Não, Carlos, é isso aqui, ó. Esqueci de botar os 2 pontos lá. Setembro amarelo fala do suicídio. O janeiro branco, é janeiro branco, eu acho. Janeiro branco fala sobre a saúde mental. Um mês dedicado a ações que visem o cuidado mental, o cuidado da saúde mental. Bora lá. Exemplos das medidas que vêm sendo adotadas são a abordagem do tema. A gente não sabe se essa galera passa por avaliação psicológica periódica. Eu tiraria isso aqui. Porém, no curso de formação tem uma cadeira sobre saúde mental. Se você quiser ter mais certeza, dá uma olhadinha no currículo do curso de formação. Mas no curso de formação da Polícia Militar aqui no Maranhão tem.
No curso de formação do Tocantins, não sei. Mas é uma tendência nacional, poxa, trabalhar isso aí. Ok? Como a campanha, então é isso aqui, ó, Janeiro Branco, em letra maiúscula, tá? Crase facultativa, mas eu sempre coloco. Mês dedicado às ações que visem o cuidado da saúde mental. Beleza. O que é que ficou faltando? Problema decorrente. O que será que dá para a gente incluir aqui ainda? Reduzir isso aqui para poder caber. Olha lá, ó. A gente finalizou assim. Ó. Tais condições podem gerar inúmeros efeitos colaterais. Esse problema, nesse caso aqui, já que a gente está falando de ações positivas, eu não vou trazer um problema decorrente. Eu vou trazer só um resultado. Né? Olha só como não é algo engessado. Então eu trago um resultado. Ó. Essas ações são de extrema importância para a qualidade de vida dos policiais. Visto que podem garantir deixa eu ver o que foi que ela colocou lá do podem evitar olha lá podem evitar o estopim, podem evitar. Eu quero falar que podem evitar o suicídio, gente. Me ajuda aí. Evitar essas ações são de extrema importância para a qualidade de vida dos policiais, visto que podem evitar ações extremas, visto que podem garantir a melhoria, não é a melhoria da saúde mental, é a melhoria dos quadros de doenças mentais. Melhoria dos serviços prestados por esses profissionais. E
evitar ações extremas, como suicídio. Essas ações são de extrema importância para a qualidade de vida dos policiais. Ok. Também garante a melhoria dos serviços prestados por esses profissionais. Além de... A gente usou muito além, né? Até agora. Além de evitar Ok, e aí a gente finaliza o segundo desenvolvimento. Percebam, a primeira parte desse desenvolvimento está reservada para a minha hipótese. A primeira parte está reservada para meu aspecto, né? Então vai lá. Se é o desenvolvimento 2, é o aspecto 2. Aspecto 2. Qual é o aspecto 2? Ação da corporação. Vale frisar também que a corporação já vem trabalhando no combate e na prevenção do adoecimento mental de seus policiais, pois é crescente o entendimento de que seja urgente desenvolver essa postura institucional. Urgente eu vou deixar assim, mas eu queria trazer alguma coisa da tese. A tese fala sobre discussão, né? Tem que ser discutido a temática. Ela acha, mano, vou enviar. Vale frisar também que, por ser crescente a discussão dessa temática na instituição, esta já vem trabalhando no combate e na prevenção do adoecimento mental de seus policiais. E Carlos, não deu mais erro não. Depois, quando finalizar aqui, tu tenta acessar de novo, viu? Porque eu olhei tudinho lá, não deu problema. A galerinha do Enem também, do trabalho do Enem e da UEMA, eles estavam com problema para acessar ontem, mas hoje todos acessaram. Inclusive alguns do grupo Caveira também acessaram.
Aí tu testa lá. Se não der certo, eu vou falar contigo no privado depois. Ok? Mas não vai embora não, bora finalizar essa conclusão aqui. Nós temos meia hora para finalizar. Calma, homem. Eu vou mandar sim. Certo. A nossa conclusão vai lá. Certo. Entendam, bora entender uma coisa. A estrutura da redação que vocês vão produzir sempre, né? Pelo menos esse é o modelo que nós mais utilizamos. É essa aqui. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, fechamento. Esse fechamento é chamado de conclusão, mas nem sempre é uma conclusão. É só um fechamento de um aspecto, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: eu sempre vou ter que fazer esse fechamento que aqui tá. Aqui eu vou apresentar o tema, vou apresentar a tese e vou apresentar os aspectos. Hoje eu ensinei vocês a apresentar os aspectos de uma maneira muito simples, fazendo uma listinha. O desenvolvimento 1, eu vou trabalhar o aspecto 1, fazendo exemplos, argumentos e problema ou resultados, né? O D2, aspecto 2, da mesma forma, porque são parágrafos gêmeos. A conclusão, cara, na maioria das vezes vai ser o aspecto 3. Porém, qual é a melhor maneira de trabalhar esse aspecto 3? Como que eu faço isso? Relaciono com os demais aspectos. Porque, se vocês forem parar para observar, esse aspecto 3 é algo que vai me permitir fazer isso. Observa. O aspecto terceiro é a ação, a inclusão da sociedade nessa luta. Cara, incluir a sociedade nada mais é do que aproximá-la dos policiais por meio de ações da corporação e aproximá-la dos policiais por meio do enfrentamento daqueles aspectos que a gente já trouxe ali, né? Dos fatores que a gente trouxe. Então tem como fazer essa correlação. Olha lá. Deixa eu ampliar aqui. Vou fazer a narração do parágrafo. Diante disso, se faz necessário também a inclusão da sociedade na luta contra tal adoecimento mental dos policiais, através de programas de aperfeiçoamento, de aproximação entre esses e a sociedade, nos quais busquem mudanças por parte de todos quanto à maneira de enxergá-los, sem dar a eles
uma posição de herói ou de vilão. Apenas ter o entendimento de que são seres humanos vulneráveis e com sentimentos, dando o seu melhor. Ok. Faltou muita coisa. Em consequência do quê? Porque a última coisa que nós falamos, foi: essas ações são de extrema importância para a qualidade da vida dos policiais, o que também garante a melhoria dos serviços prestados por esses profissionais, e podem evitar ações desesperadas. Ações, Bora colocar ações. Temos duas vezes as palavras ações aqui. Ok, deixa. Vou ver. Essas ações são de extrema importância para a qualidade. Então, não é consequência. Não é consequência disso. Perceba. O que eu sugiro? Que vocês indiquem que estão finalizando. Por fim, vírgula. É necessário que se compreenda que os policiais são seres humanos, apesar de seu treinamento apesar de seu intenso treinamento. Por isso, deve-se incluir a sociedade na causa, na luta contra desses que também são pais, filhos, maridos, irmãos. Mas que não abriram mão dessa condição ao assumir o juramento profissional.
Pronto, já falei que eles são vulneráveis e com sentimentos. Cadê? Ó, eu conversei mais cedo com a autora desse texto e ela me questionou acerca do esses e a sociedade. Se vocês forem observar, ela fala assim, ó. Diante disso, faz necessário também a inclusão da sociedade na luta contra o adoecimento mental dos policiais. Ela vai dizer como? Através de programas de aproximação entre esses e a sociedade. Ela perguntou, professor, não dá para substituir sociedade por aquele? Aquele não, aquela, né? E o esses não é adequado, seria no caso estes, né? Porque quando eu vou fazer essa relação de termos, tem que ser este ou aquele ou aquela. No caso são os policiais, então é estes. Por quê? Porque se refere ao último termo citado no texto. Então, esses se refere a policiais. Beleza. Só que eu não gostei da forma como ela trabalhou essa redação dela. Olha só, essa conclusão, né? Ela disse que deve ser incluída e fala como que precisa incluir, como que vai ser incluído, né? Eu gosto de trabalhar o período, de trabalhar o fechamento por meio de frases mais leves, não tão modelinho, né? Não tão modelinho, como a gente chama. Então, na estrutura dela, ficou aspecto, mais realidade a ser alcançada. O que eu quero fazer, o que eu falei com vocês, relacionar com os demais aspectos. Então vai lá. Por fim, é necessário que se compreenda que na luta adoecimento mental dos policiais contra não basta as ações da corporação, pois aqueles são seres humanos. São seres humanos, apesar de seu intenso treinamento. Por isso,
Por que não basta? Porque eles também são seres humanos. Por que ele não basta? Porque eles também são seres humanos. Ok? Joelson, não... Ah, tá. Tu tá concordando com o que a gente está fazendo, né? Ok, fico feliz em saber que o método está ajudando. Então vai lá. Desculpa a lerdeza do professor, como eu falei, eu estou febril, estou meio adoentado, ok? E amanhã ainda tem treinamento físico militar, não sei como é que eu vou participar desse negócio. Então bora lá. Talvez o coronel vai querer correr com a gente. Quando ele corre são no mínimo 7 quilômetros aí. E correr assim é ruim. Beleza. Já trabalhei a relação com o primeiro aspecto. Entre não, na verdade eu trabalhei a relação entre o segundo, o primeiro e o segundo aspecto. E aí a gente introduz o terceiro aspecto. Por isso, deve-se incluir a sociedade na luta contra o adoecimento mental desses que também são daqueles, né? Deixa eu ver. Tá. Daqueles que também são pais, filhos, maridos, irmãos e que não abriram mão dessas condições ao realizar o seu juramento profissional. Beleza. Bora lá, fiz um enfeitinho aqui para não trazer inclusão da sociedade na luta, né? De forma seca. Nada, coronel, gente boa. Bora lá. Como que essa inclusão pode ser feita? Bora lá. Isso pode ocorrer por meio de... Eu falei para ela que um programa é algo institucional. Se a gente já está falando que não bastam as ações da corporação, eu sugiro que não utilize o termo programa, mas campanhas. Porque aí qualquer um pode fazer essas campanhas, tá bom? Campanha de aproximação Campanha de aproximação, não precisa, né? Essa é a segunda parte aqui. Campanhas que fomentem a aproximação. Isso aqui tudo vai ser a finalização. Que aproximem incluam as famílias. Bora especificar ainda mais as famílias. Não vou incluir a família no cotidiano, né?
a gente falou lá em cima de cobrança, né? Então, agora aqui, além de incentivar, acima de tudo, a redução das cobranças sociais sobre pronto, utilizei o teu Promovam, Joelson. Olha lá, ó. Primeiro período da conclusão. Trabalhamos o aspecto. Trabalhamos uma... Como é a conclusão? Primeiro período eu gosto de retomar os demais aspectos. Segundo período da conclusão, apresentar o aspecto 3. Quarto período, dá exemplo, né? Vou colocar exemplificar aqui também. Dizendo como que ele vai ocorrer, né? E por fim, quarto período, a gente faz um fechamento com uma realidade ideal. Somente se tiver linha. Somente se tiver linha. Beleza? Se não tiver linha, ó, só isso aqui é suficiente. Se tiver linha, a gente fecha com uma realidade ideal. Essa realidade ideal, gente, são duas linhas. Então, se você estiver faltando duas linhas para finalizar, saiba, você pode colocar uma realidade ideal. Dessa forma, vírgula, os policiais poderão ter maior qualidade de vida e realizar suas funções da melhor maneira possível, garantindo o pleno exercício da ordem pública. Deixando de ser taxados simplesmente como agentes públicos
para... Não, isso aqui não precisa não. Ah, porra. Dessa forma, os policiais poderão ter maior qualidade de vida e realizar suas funções da melhor maneira possível, garantindo o pleno exercício da ordem pública. Aqui, essa partezinha aqui, da ordem pública, você pode trocar pela... Por exemplo, PRF, garantindo o pleno exercício das fiscalizações nas rodovias federais. Se for Polícia Federal, das investigações de caráter federal. Pleno exercício da... Se for PM, do policiamento ostensivo preventivo. Pronto! Entendeu? No caso é federal, o pleno exercício de suas atribuições... Não, já falei isso funciona. Pleno exercício das investigações federais. Beleza. Bora lá, meu povo. Quarto período. Finalizamos 10 horas em ponto. Quarto período. Entenda que só vai ser colocado se sobrar linha. Se não sobrar linha, só os 3 períodos. Ok?